Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, Senhor. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Oh, Deus maravilhoso, o Senhor ensina essa oração aos discípulos. Nosso Pai, Paizinho, essa intimidade que o Senhor quer conosco, a intimidade de pai e filho. A Bíblia diz que toda tarde o Senhor descia do jardim do Éden e conversava com Adão. Dá para imaginar o que eles conversavam? O Senhor queria saber de Adão como foi o dia. Dá para sentir a relação entre pai e filho. Mas o pecado afastou essa relação. E o homem foi afastado de Deus, expulso do jardim. Mas o Senhor tomou a iniciativa
fazendo o plano da redenção, para mais uma vez fazer essa ligação entre Deus e homem, porque Ele nos ama. A relação dele é muito mais do que amigo, é de pai e filho. Tu és o nosso Pai, Pai.
desde a eternidade passada, Senhor. E és Deus, a eternidade futura, Senhor. Tu és maravilhoso. Graça e paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo estamos aqui. Louvamos a Deus por esse domingo, o dia do Senhor. Nesta manhã nós estivemos aqui na igreja, eu, pastor Ifran, a irmã Mônica esteve aqui conosco, a Patrícia, diaconisa nossa,
a nossa querida irmã Claudina também, nossa diaconisa, o Francisco, nosso diácono, né? A irmã Terezinha. Tivemos aqui pela manhã o Alex, a Kaline, os seus filhos, as suas filhinhas. Viemos aqui, juntamente com os irmãos, trazer a campanha do quilo, né? Onde também oramos. Júlio César veio aqui conosco. Então é importante esse domingo, quando a gente vem aqui pela manhã, depois oramos, né? Oramos pela igreja, pelas famílias, pelo nosso país, irmãos, que ainda enfrenta essa crise, além de uma crise da saúde, né? Dessa pandemia, uma crise política difícil. Então, assim, são tempos difíceis. Todos os domingos, né? Todos os dias, nós temos falado sobre isso. Você também na sua casa, temos acompanhado as notícias. Mas nessa semana Deus me deu uma palavra sobre Êxodo 14 e eu falei sobre Deus que cuida de nós, um Deus que é soberano e que Ele tem estratégias, irmãos. Ele não é um Deus que está alheio a tudo isso, diante dessa covardia que muitos estão fazendo, e a gente fica a pensar, né? Onde está Deus nessa situação? Então, dentro da palavra, a Bíblia nos mostra um Deus que é soberano, que tem o controle de todas as coisas. O difícil é a gente manter o foco nisso, né? Acreditar, ter fé e esperar. Esperar, porque nós vamos ver, com certeza, já estamos vendo, né? Aqueles que querem ver o agir do Senhor. Então, diante dessas palavras iniciais, nós queremos convidar você, como todos os domingos temos feito, a abrir a palavra. Vamos participar do culto. Não é o melhor momento, né? Claro que a gente queria estar junto, estar aqui na igreja, aquela comunhão que, graças a Deus, tem marcado a igreja El Shaddai ao longo desses anos, né? Um momento muito alegre, o nosso culto, a gente se abraça, sai do nosso lugar. Então, nós temos sentido falta disso aí. Eu creio que os irmãos estão sentindo essa falta, né? Mas faz parte, é um processo que Deus está trabalhando conosco, com a igreja, com cada um de nós, e nós vamos superar. Nós acreditamos que vamos passar por essa onda aí, em nome de Jesus. É assim mesmo, vamos atravessar, e amanhã lá na frente a gente pode contar essa história, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu superei aquela pandemia. É assim que a gente espera, irmãos, em nome do Senhor, tá bom? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Nós estamos falando de tempo, né? Não é nada fácil esperar, e o tempo ele tem o poder de consolar, ele tem o poder de amenizar, ele tem o poder, né, de fazer esquecer muitas coisas, mas também ele tem o poder de desgastar as coisas também. E nessa ótica de passar o tempo, de desgastar, a gente fica pensando na questão do Evangelho. Então eu queria compartilhar com você nessa noite os efeitos corrosivos do tempo e a mensagem do Evangelho. Eu queria falar sobre isso nessa noite. Os efeitos corrosivos do tempo, o tempo passa, mas nós vamos ver como se comportou a mensagem do Evangelho, o que nós aprendemos com o Senhor em relação ao tempo, né? Ele disse lá em Marcos 13, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais hão de passar. Mas eu quero deixar esse texto aqui, né, no capítulo 1 de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. É o texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versos 14 e 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém, querido? Que Deus, mediante o Espírito Santo, possa aplicar essa palavra em nossos corações, né, nesta noite, início dessa noite. Então, os efeitos corrosivos do tempo e
a mensagem do Evangelho. Certa vez, eu gosto muito desse autor, Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, ele escrevendo sobre o tempo de Martinho Lutero, o tempo da Reforma, ele observou uma frase de Martinho Lutero que eu acho muito interessante. Martinho Lutero, ele diz assim no livro, né? Martinho Lutero, ao examinar a igreja do seu tempo, comparada com os tempos de Jesus e seus apóstolos, ele concluiu: esta não é a igreja de Jesus. Isso foi uma conclusão de Martinho Lutero ao ver todos os absurdos que na sua época se cometiam, né, na igreja. Um deles era a questão da cobrança, né, das indulgências. Então isso levou Martinho Lutero, entre outras coisas que ele viu também, a fazer aquelas 95 teses, né? E ele criou ali também aqueles 5 princípios da Reforma, né? Que são só a graça, só a fé, só as Escrituras, só Cristo e glória somente a Deus. Então, em cima desses 5 princípios, a Reforma se iniciou aí, 31 de outubro de 1517, né? A Reforma Protestante, e chegando até os nossos dias atuais, né? Então, nisso aí já se passaram mais de 500 anos, né? 503 anos, mais precisamente. E esse tempo da Reforma, ele alcançou a igreja dessa maneira. Hoje a gente vê uma igreja muito longe também de muitos princípios cristãos. A mensagem do Evangelho para mim, né, e para muitas pessoas conhecidas, muitos autores, a mensagem do Evangelho, biblicamente falando, ela é uma das principais marcas da igreja. A mensagem de Cristo, o Evangelho da salvação, né? Quais são as mensagens, ou qual é a principal mensagem que a igreja tem pregado hoje? Jesus também, ele nasceu num tempo difícil, né? Eu sempre falo aqui que a gente vê na Bíblia muitos homens e mulheres de Deus que atravessaram tempos difíceis. O próprio Jesus também atravessou. E quando ele nasceu, quem tomava conta lá do império era Roma, e Jerusalém ali como submetida à servidão. Então Jesus vem e começa a pregar o Evangelho de Deus. Qual é a mensagem que ele pregava nesse contexto? Ele era a voz de Deus naquele momento da história. Foi antecedido por João Batista, que também tinha uma mensagem forte e poderosa sob um domínio cruel de Roma. Então agora a gente está vivendo esse tempo aí, e qual é a mensagem que a igreja tem para pregar para as pessoas, né? Para nós mesmos e para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, dentro desse texto de Marcos, nós estamos aqui no princípio do Evangelho. Vamos ver qual é a mensagem que Jesus pregava. Esses 2 versos, eles têm muito a nos ensinar, né? Veja aí, ó, o texto começa dizendo que depois que João Batista, né, o primo de Jesus, depois que ele foi preso, Jesus foi para a Galiléia e lá ele começa a pregar o Evangelho de Deus. Jesus pregava o Evangelho de Deus, mesmo, repito, sob o domínio romano, a dificuldade que era para os judeus ali naquele momento, ainda que Roma dava uma certa liberdade religiosa àqueles que eram dominados, mas existia uma opressão, com certeza. Existiam proibições, existiam pena de morte, a própria pena de morte que Roma impôs lá sobre aqueles que queriam se rebelar contra o sistema. Então era um tempo difícil, mas mesmo nesse tempo, Cristo pregava o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus para o homem perdido. Louvado seja o Senhor. Longe de Deus, pecador, condenado à separação eterna por sua própria culpa. Essas eram as boas novas de Jesus. É interessante. interessante que, se você for ver no verso 3,
o verso 4, 3, esses iniciais aqui de Marcos, João Batista, que o antecedera, também pregava esse mesmo evangelho. Ele pregava o batismo de arrependimento, né? No meio de uma cultura, no meio de uma autoridade que oprimia, né, os judeus. Então, qual a mensagem que Jesus pregava? Ele pregava o evangelho de Deus, o evangelho do arrependimento. É tempo de nós pregarmos o evangelho, irmãos. O evangelho de um arrependimento. O homem é pecador. O homem, ele peca, ele, crente ou não, ele é um pecador, né? Ele precisa se arrepender, ele precisa ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. Nesse momento que estamos sendo confrontados aí com a morte, muitos, né, pegam essa doença, muitos estão partindo para a eternidade. Jesus pregava a reconciliação como sua única saída, a sua volta para o Criador. O homem só pode voltar para Deus através do perdão dos pecados e mediante Cristo, nosso Salvador. Então Jesus pregava este evangelho, o evangelho de Deus, aqui então no texto de Marcos, pregando o evangelho de Deus. E o que ele dizia nessa pregação? Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha que coisa linda. Jesus aí não se dirige aos romanos, à condição do judeu preso por Roma, não. Ele falava de um Deus que estava acima dos romanos. Louvado seja o Senhor. Jesus pregava um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Aleluia. É nisso que temos que crer, irmão. Mas o judeu estava preso, pastor. O judeu estava sob o domínio romano, olhando numa ótica humana. Mas Jesus dizia então na sua mensagem que esse Deus, ele era soberano, ele era todo poderoso. O tempo está cumprido. Veja que Jesus fala do controle de Deus sobre o tempo. Deus tem o controle. Jerusalém, o povo de Deus lá, o povo escolhido do Senhor, estava sob essa opressão, mas tudo tinha um tempo. Quanta gente morreu debaixo desse governo, quanta gente morreu também nos tempos do faraó, mas era o povo de Deus. E será que Deus não estava vendo isso? Claro que Deus estava vendo. Deus continua vendo ainda hoje o teu sofrimento, o nosso sofrimento, a angústia que as nações têm passado, o próprio Brasil tem enfrentado. Então Jesus pregava esse Deus que tem controle do tempo, que tem controle de todas as coisas, e ele começa dizendo: o tempo está cumprido. Veja, por trás dessas palavras, nós podemos inferir que há uma coordenação aí de Deus. Deus não perde o controle, não. João Batista aparece e começa a pregar a mensagem. Ele tem o seu tempo para pregar, que foi curto, mas teve o ministério. E quando João Batista é preso, somente depois que João Batista é preso, Jesus começa a pregar. Então veja que por trás dessas palavras mostram para nós exatamente que Deus tem esse controle de todas as coisas, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que João é preso, Cristo então agora começa o seu ministério. Ele pregava um Deus soberano, um Deus que controla o tempo, o momento, tudo. Chama-se Kairos, o Kairos de Deus. Deus tem esse controle aí do seu tempo em suas mãos. Ele pregava também um Deus que reina, que é soberano, que é o rei do universo. Vamos lá para Mateus capítulo 11, olha só isso aqui, texto muito bonito, nós conhecemos bem, né, esse verso, mas eu quero ler com você, em Mateus capítulo 11, o versículo de número 25, são palavras de Jesus nas suas pregações, na sua mensagem, nas suas boas novas, né? Ele era sobretudo um pregador, ele era um profeta, ele era, né, o Senhor, ele era o servo, ele era o Messias.
Glória, ele pregava, ele era mestre, ele ensinava. Oh, glória ao Senhor. Verso 25 de Mateus 11: por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai. O que ele é? Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Glória a Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha que coisa linda, Fernando. Deus é o Senhor, tanto do céu quanto da terra, irmãos. Portanto, o que acontece aqui na terra não está fora do controle de Deus, por pior que seja. Por pior que seja, Deus não está isento, Ele não está fora, Ele tem o controle, ainda, irmãos, que a gente não saiba explicar. Essa é a verdade. Há tanta coisa que acontece, a gente não sabe explicar o porquê, mas o que a gente não pode perder de vista, nem eu nem você, é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pregava então um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem o controle do tempo, um Deus que reina, é Senhor do universo. E nessa mensagem ele também dizia que esse Deus vai reinar na terra. Veja aí, voltemos lá então para Marcos capítulo 1, esse verso que estamos trabalhando. O tempo está cumprido, né, falando sobre o tempo que Deus tem para realizar as coisas. O reino de Deus está próximo. Quando Cristo vem, o Messias chega, se inaugura esse chamado reino de Deus, o reino dos céus. Mateus fala muito sobre o reino dos céus. E Jesus diz que esse reino estava próximo, ou seja, o reino de Deus entre os homens, sobre os homens. E qual é a condição para que nós sejamos alcançados por esse reino, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, a mensagem de Jesus. E essa mensagem, irmãos, ela não mudou até hoje. Jesus pregava isso: Deus vai vir, então vocês se arrependam, creiam no Evangelho. Essa mensagem deve prosseguir até a volta de Cristo, até o estabelecimento do seu reino aqui nessa terra. Então Jesus pregava essa mensagem. Ele pregava um Deus que chama e exige do homem duas coisas. Está aí nesse verso. Deus exige do homem, de cada um de nós, o arrependimento e a fé no Evangelho. O homem precisa se arrepender dos seus pecados, irmãos. Isso é uma barreira. Isaías diz assim, olha, os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, nem obstruídos os seus ouvidos para que ele não possa ouvir, mas são os vossos pecados que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a maior barreira que o homem tem é o pecado, irmão. E é por isso que Cristo disse nessa mensagem: arrependei-vos. A palavra arrependimento que Jesus está falando aí é metanoia, mudança de atitude, de mentalidade. Eu preciso abandonar o pecado. O pecado entristece a Deus, me afasta de Deus e me leva para a morte. Por isso as condições que o Senhor disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma mudança de atitude, mudança de mentalidade. Essa era a mensagem que Cristo pregava no seu tempo. E também a fé, crede no Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Deus para o homem. E a principal figura do Evangelho é o Messias, é Cristo. Desde o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, e aponta para a sua volta, o Evangelho. Então, o homem não tem outra saída, irmãos. Arrependei-vos, Jesus pregava, e crede no Evangelho. Essa continua sendo a mensagem que você deve pregar, eu devo pregar, as pessoas, para nós mesmos, sempre arrependimento e fé no Evangelho. O Evangelho é essa palavra de Deus, as boas novas de Deus,
O Evangelho nos adverte sobre tempos difíceis. O Evangelho nos adverte sobre sacrifício, sobre luta, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a vida eterna. Tudo isso nós vemos no Evangelho, na palavra de Deus. Então, seja para nós também essa palavra, não só para a pessoa que não é crente, para nós nos arrependermos dos nossos pecados e crer no Evangelho. O Evangelho fala de um Deus que controla o tempo. O Evangelho fala de um Deus que controla todas as coisas. Esse mesmo Jesus que pregou aqui foi preso, e aí ele chega diante de Pilatos. Estava pensando nessa tarde, Fernando, sobre essa passagem. E quando ele chega diante de Pilatos, ele foi levado, pelos líderes para que Pilatos o condenasse. E Pilatos, depois que vê nele, não vê nenhum pecado, diz para ele assim: olha, que mal você fez essa gente? Eu estou aqui parafraseando. Quem é você realmente? O que você fez? Você não sabe o que eu tenho poder, Pilatos disse a ele. Você não sabe que eu tenho o poder de te absolver ou de te condenar? O que Cristo falou para ele, irmãos? Nenhum poder você teria sobre mim se do céu não lhe fora dado. Olha que convicção que Jesus tem. Nenhum poder. Está falando com um governador, irmãos, uma autoridade romana, um homem poderoso. E realmente ele disse certo para Cristo. Ele achava, eu tenho o poder de lhe absolver ou lhe condenar. E Jesus fala para ele: nenhum poder você teria sobre mim se do céu não lhe fosse dado. Para Cristo o poder vinha do céu, de Deus. Ele tem o poder da vida e da morte, irmão. Então, já falei isso aqui em algumas outras mensagens, você e eu só vamos morrer quando chegar o nosso tempo. Não é a doença, não é os médicos, não são os médicos, não são os prefeitos, ou governadores, ou o próprio presidente, não, ou o ladrão aí da rua, não. Quem tem a nossa vida em suas mãos é o Senhor, é o Deus Criador do céu e da terra. Jesus pregava, irmão, esse Evangelho: abandone o pecado, se arrependa e tenha fé no Evangelho. Abandonar o pecado porque fere a Deus. Eu sempre comentei aqui sobre José, um jovem de Deus, foi levado lá para o Egito, um menino temente a Deus. Tudo que ele botava a mão prosperava, até na casa do próprio Potifar. E a mulher de Potifar põe os olhos em José e queria deitar-se com ele, a todo momento o tentando. E ele disse: olha, tudo eu tenho aqui, o meu Senhor entregou em minhas mãos, menos você. Eu não posso fazer isso e pecar contra Deus. Olha a consciência que José tinha, que o pecado que ele cometesse com aquela mulher iria ferir, primeiro não a Potifar, mas o próprio Deus. Então Jesus está nos dizendo nessa tarde, nessa noite: arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho. Arrependa-se e deixe o pecado, abandone e creia no Evangelho, creia em Deus. Louvado seja o Senhor. E também Jesus pregou essa mensagem e ele mandou que os seus seguidores, seus apóstolos, seus discípulos pregassem a mesma mensagem. Nós vamos ver isso lá em Lucas. Abra sua Bíblia aí, Lucas 24. Olha só, o texto que o Senhor fala da sua palavra, Lucas 24, falando para os seus discípulos, já aqui, após a sua ressurreição, ele já estava para ser assunto aos céus, quando ele reúne os seus discípulos, e ele vai dar essa mensagem. Lucas 24, dos versos 44 ao 49. Olha o que o Senhor vai dizer. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Importa se cumprir. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão de passar. Vai se cumprir, vão se cumprir essas palavras. Aí ele continua: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer.
A gente lendo esse texto pensa que foi fácil para os discípulos ver o seu mestre apanhar, ser colocado aquela coroa de espinhos em sua cabeça, ele ser pregado naquela cruz, ele ser furado no seu lado, e muitos deles estavam ali naquele momento olhando o sacrifício, vendo o seu mestre sendo assassinado covardemente. Pensa que foi fácil? Tanto isso que eles acharam, acabou. Se fizeram isso com o nosso mestre, o que não vão fazer conosco? Correram para um lugar e se trancaram, com medo, irmãos. A situação estava difícil para eles, né? Então ele continua dizendo isso aqui. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Estava escrito no Evangelho, nas Escrituras. Glória a Deus. Agora veja o verso 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Aleluia. Nós somos testemunhas. Eles foram as primeiras testemunhas. Hoje somos nós. Não é isso? Então, a pregação dessa mensagem para remissão de pecados, se pregasse arrependimento, o que os profetas pregaram, o que o apóstolo Pedro lá no capítulo 3 de Atos, na mensagem que ele prega, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então nós precisamos pregar essa mensagem. Rapaz, se arrependa do seu pecado. Nós somos pecadores, temos que nos arrepender, agradar a Deus somente através de Cristo. Quantos pecados você tem, eu tenho, as pessoas no mundo têm. E agora é um momento de reflexão, um momento onde, já disse, nós estamos sendo confrontados aí com a morte de muitas pessoas, algo que espreita cada um de nós. Então temos que parar e nos arrepender, pedir perdão dos nossos pecados. Quantos pecados nossa nação tem cometido, o mundo tem cometido contra Deus, e aí as consequências estão sendo desastrosas. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério da presença do Senhor. Pedro pregou essa mensagem. É o arrependimento, irmãos, é a conversão a Deus, é que através de Cristo vai trazer esse tempo de refrigério para o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem central do Evangelho é salvação da alma. Deus está querendo salvar o pecador, e Ele pode salvar, só Ele pode salvar, através de Cristo. Ninguém pode salvar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo, lá em Éfeso, no capítulo 1, no verso 13, ele diz: em quem também vós, ele está falando de Cristo, está falando do Evangelho, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ele falava à igreja de Éfeso, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, eles ouviram o Evangelho da salvação, do arrependimento dos pecados, da conversão para Cristo. Esse é o Evangelho que Cristo pregou, esse é o Evangelho que Ele mandou que nós pregássemos. Louvado seja o Senhor. E daí, queridos, já estamos caminhando para o final. Nós precisamos então ter essa reflexão nesses dias, a mesma reflexão que levou Martinho Lutero a pensar o que a igreja tem pregado, o que a igreja tem falado, o que nós temos pregado para as pessoas. Hoje nós falávamos com o Erifran sobre isso, né? Como é que você está atravessando esse momento?
Será que vai haver mudança na igreja? Eu espero que sim, irmãos, nas nossas vidas, eu espero que sim. Uma das coisas que essa crise está a nos ensinar é uma aliança que a igreja andou fazendo com política, e aí agora está levando a paga dos políticos, né? Pessoas que não têm nada com Deus, mas em época de eleição vão para a igreja pedir votos à igreja, e agora nós estamos vendo aí a paga. Então nós precisamos nos arrepender desse pecado, dessa aliança com o mundo. A igreja é muito parecida com o mundo nas suas práticas. O testemunho da igreja, Martinho Lutero concluiu isso lá na sua época, no século XVI. Essa não é a igreja de Jesus. Martinho Lutero viu. Cadê os milagres que Jesus operou, os apóstolos operaram, né? Cadê o poder da influência da igreja? Cadê o poder de convencimento? Lá em Atos diz que o povo caiu, a igreja caiu na graça do povo. Por quê? Porque eles viam o testemunho da igreja, de cada um daqueles seguidores, dos discípulos, que foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Ô irmão, que a gente possa nesses dias pensar sobre isso, fazer uma reflexão sobre isso, né? Deus nos chamou para esse arrependimento, para trilhar uma vida de santificação, uma vida de renúncia. Quanta coisa o mundo nos oferece, e nós temos rejeitado, nós temos abraçado, como é que nós temos nos portado enquanto cristãos, seguidores, pregadores dessa mensagem, especialmente em nossas casas? Nós temos visto aí muitas brigas, né, de casais, separação, agressão de marido com mulher, e será que isso tem entrado também em nossas casas, nesse tempo da crise? Eu dizia nessa semana sobre Êxodo 14, Deus mandou o povo retrair, e eu dizia que nós estamos retraídos agora, mas aquela retração ela tinha uma visão futura, estratégica. Como é que está a nossa retração em nossas casas? Eu quero refletir com você nesse término dessa mensagem. Então Martinho Lutero, quando ele refletiu sobre isso, ele falou: essa não é a igreja do Senhor. E aí Deus toca no coração dele e ele coloca esses 5 princípios da reforma: só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e glória somente a Deus. Nós temos que trazer de volta esses princípios da reforma. Só Cristo é o Senhor. Só somos salvos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, pelo nosso trabalho, pelas nossas boas obras. Só a fé em Jesus Cristo pode justificar o homem. A Escritura, que tem o poder, que é a palavra de Deus. Nesse momento nós temos que nos voltar para a Escritura e dar glória só a Deus, irmãos. Reflita sobre isso nessa noite. Daqui a pouco você vai, estar aí se recolhendo, não sei, mas pense sobre isso. Ore pela igreja, ore por uma reforma. Há quem diga, e eu concordo também, que nós estamos precisando de uma reforma. A igreja precisa de uma outra reforma, porque o tempo, como eu falei aqui no começo, esse efeito corrosivo do tempo, ele tem corroído a mensagem central do Evangelho, tem tentado apagar a soberania de Deus. Deus está no comando. Deus está no comando nessa pandemia, irmão. Creia nisso. O seu trabalho, Deus o meu trabalho, Deus a minha família, Senhor meu sustento. Deus sabe essas coisas, irmãos. Ele sabe. Eu tenho vivido essa experiência em minha casa com meus filhos, e tenho falado para eles: Deus está estendendo a mão de misericórdia, Vamos acreditar nisso. Eu quero terminar aqui dizendo que é tempo de reflexão, estávamos falando, para a igreja, para nós pensarmos na sua origem, no seu poder, na sua influência, nos dias de Cristo, depois dele, nos tempos que a igreja, nos próprios dias de Martinho Lutero, eram tempos muito difíceis, quando Martinho Lutero então é levado pelo Espírito Santo a colocar essas reformas. No tempo de Ezequiel,
Já pregamos isso aqui umas 3 semanas atrás. Quando Deus manda ele então andar naquele meio daqueles ossos, que Ezequiel está ali andando e vê um quadro horrível. Aí Deus disse: filho do homem, pode por acaso reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. E aqueles ossos, no final do texto, a gente vai ver que os ossos representavam a própria nação, a casa de Israel, que estava numa condição muito difícil, né? Então assim eu vejo que a igreja está hoje, numa condição difícil, mas nós temos um dono. Nós temos um dono, nós temos um Deus que Jesus pregou e nos ensinou, que Ele é um Deus soberano, que Ele controla o tempo, que Ele controla a nossa vida, que Ele é todo poderoso, que Ele reina, Ele é Senhor do universo, e Ele exige de nós o arrependimento e a fé. Então que nessa noite você possa pensar, querido, sobre isso. Como você está como igreja, né? Nós falamos muito aqui da igreja local, desse momento da comunhão que a gente tem deixado de estar junto, mas como é que você está? Então peça ao Senhor que Ele renove a sua vida nesta noite, que Ele renove a sua fé, que Ele gere, Paulo diz lá em Romanos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então que, como Deus é bondoso, Ele possa nos conduzir ao arrependimento. E aí cada um de nós sabe em que área nós precisamos do arrependimento. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Agora vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos Te louvar, meu Pai. Mais um culto que o Senhor nos permite aqui, mais um momento em que estamos entregando aqui a mensagem, e nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos porque a palavra, ela nos alcançou, atravessando os séculos. Quantas pessoas morreram por acreditar, Senhor, na Tua palavra? O próprio Jesus, ó Deus, que pregou essa mensagem, num Deus soberano, num Deus que controla o tempo, um Deus que tem domínio sobre o reino dos homens. É o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele é o mesmo, Cristo é o mesmo, e não mudou ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Tira o medo, o pavor dos nossos lares. Cada ovelhinha que está apavorada, Senhor, com medo, que o Teu Espírito visite cada lar, Senhor, tirando o pavor, tirando o medo que o inimigo tem lançado muitas vezes. Em nome de Jesus, meu Pai, dai da Tua paz, da Tua graça, da Tua misericórdia. Gera em nós o arrependimento, a fé no Evangelho, acreditar no Evangelho, na Tua Escritura Sagrada. Saber que quem comanda não é o prefeito de João Pessoa, não é o governador, não é o prefeito, os prefeitos do Brasil, não são eles, não são os governadores, não é o próprio presidente. Quem nos comanda é Deus. É o Senhor que tem o comando, e nós estamos em Tuas mãos. Nós estamos em Tuas mãos, e glória a Deus por estar em Tuas mãos, porque o homem não tem misericórdia. O salmista Davi diz: mas o Senhor tem misericórdia. Então que a Tua misericórdia alcance o Teu povo, Senhor. Dai força, dai ânimo para nós superarmos esse tempo. E no tempo determinado pelo Senhor, quando João Batista pregou, morreu, Cristo começou a pregar. No tempo determinado pelo Senhor, nós possamos voltar a ter a comunhão aqui na igreja. A igreja ser aberta e o Teu nome ser glorificado. Abençoa o nosso presidente, abençoa os nossos governadores. Senhor, tem misericórdia, mas também nós Te pedimos, executa justiça e juízo, meu Pai, sobre aqueles que estão enganando e roubando o povo. O Senhor vai fazer justiça, porque Tu és um Deus justo. Nós oramos em nome de Jesus, e que o amor de Deus,
o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, agora e para sempre. Diga amém, querido. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Até terça-feira. Terça-feira vamos continuar aí com o Apocalipse, né? No capítulo 17, ainda não terminamos, para 18. Os textos são bem parecidos, mas vamos comentar aí alguma coisa. Se prepare, estude, para a gente dar prosseguimento, tá bom? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor. E lembrar que qualquer coisa pode ligar para mim, no meu telefone está lá ligado 24 horas, se você precisar da gente aí, ligue. Pastor, a gente vem aqui, vai na sua casa, a gente nós estamos juntos aí. O Erifran, ele está indo para Bahia, mas ele vai estar aqui, vai estar pregando conosco aqui também. Nós vamos continuar com essa parceria. Nós vamos estar lá na igreja dele pregando, ele vai estar aqui. Domingo é a posse dele lá, eu vou estar ministrando lá. E aí no outro domingo, talvez ele venha para cá, então a gente vai ficar aí fazendo esse intercâmbio dessa maneira, tá bom? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.